Carvajal, Lula e o sequestro da América Latina. Elisa Robson. Este é um trabalho de análise literária e não reproduz as opiniões ou pontos de vista da autora, e nem pretende substituir a leitura do livro, e pode ainda conter ilações, comparações ou exemplificações para com a cultura política do dia ou eventos atuais. No dia dessa gravação celebra-se o dia de São Basílio Magno do século IV. O jovem, muito dotado de inteligência, cresceu num lar profundamente católico. Sua avó, sua irmã, sua mãe e 2 irmãos também se tornaram santos e viveram muito piedosamente. São Basílio tinha uma mente brilhante. Ele era erudito em filosofia, astronomia, geometria e medicina, sendo até professor, mas depois se tornou sacerdote e, em seguida, bispo, e sempre esteve envolvido na caridade cristã e no ensino aos pobres. Ele fundou uma casa de saúde onde ali atendia aos doentes desabrigados e dava a eles treinamento para que aprendessem o ofício, uma profissão. São Basílio Magno foi muito famoso em sua época, pela capacidade intelectual, pela piedade e pelo amor e devoção a Deus. E por isso, então, dizemos: São Basílio Magno, rogai por nós. São Basílio Magno, rogai por nós. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Elisa Robson, a autora, é jornalista especializada em marketing e negócios. Também é mestre em comunicação e linguagem. Tornou-se figura pública a partir da entrevista que fez a Hugo Carvajal, ex-membro do governo de Hugo Chávez da Venezuela, em que veio a publicar esse livro e desde então ser perseguida pelo ministro Alexandre de Moraes, tendo ela e sua família fugido para os Estados Unidos e solicitado asilo político, para que aqui no Brasil não fosse presa e acusada de qualquer crime imaginário, como Moraes costuma fazer para silenciar os opositores dele ou do governo Lula. A questão é que Carvajal pertenceu às altas esferas e entranhas do poder político da Venezuela e conhece os meandros sujos do governo de lá. E trazer as denúncias dele à tona colocou à mostra muita coisa que o PT e Lula não querem que as pessoas saibam. Assim, esta obra expõe os porões do que é e faz o Foro de São Paulo, os partidos e líderes de esquerda e sua associação com o tráfico na América Latina. Ou narcotráfico, melhor dizendo. E antes de narrar como ela chegou ao conhecimento de Carvajal e, consequentemente, as revelações que ela traria sobre o esquerdismo na América Latina, a senhora Robson comenta algo também importante sobre o papel do jornalismo, o que nos faz refletir em comparação na atuação de veículos de mídia aqui no Brasil, como Rede Globo, Folha de São Paulo, Estadão, Portal 247, Poder 360 e quase todas as outras. O que a autora disserta é que, quando um governo controla quais notícias seus cidadãos consomem, ele controla também quais informações esses eleitores terão disponíveis quando tiverem de votar. E vimos, claro, exemplo disso no Brasil na campanha eleitoral de 2022, que deu a Lula a vitória. Na época, o candidato Jair Bolsonaro foi muito prejudicado pela mídia em geral, que veiculava todo tipo de absurdo contra ele, baseado em recortes de falas e entrevistas tiradas do contexto para persuadir o eleitor de que Bolsonaro era misógino, machista, violento, ditador e queria afundar economicamente o país se vencesse as eleições. Ao passo que Lula era retratado como um cara bom moço, um pacifista conciliador, um homem inteligente, equilibrado. Bolsonaro na mídia aparecia nas fotos e vídeos sempre de cara amarrada e mau humor. E Lula, esse aparecia sorridente, calmo. Isso sem contar as inúmeras capas de revistas e matérias especiais no Jornal Nacional, Fantástico, Globo Repórter, Revista Veja, sei lá, onde o candidato da direita, o Bolsonaro, aparecia com bigode de Hitler ou falando algum palavrão. E esses movimentos da grande mídia, ajudada pelo ministro das Trevas, o Alexandre, proibia e censurava a equipe de Bolsonaro o tempo todo, emitindo um liminar impedindo a campanha do candidato de falar a verdade sobre Lula. Por exemplo, de dizer que Lula era amigo de Nicolás Maduro, o ditador sanguinário da Venezuela. Mas bastou Lula ganhar para receber, com honras de Estado, o maléfico impostor em solo brasileiro, mostrando que ele era mesmo amigo de Nicolás Maduro, que era verdade. Tanto Lula quanto Nicolás eram excrementos da mesma privada boiando juntos no esgoto esquerdista da América Latina.
Mas a autora lembra ainda que, na Venezuela, desde a época de Hugo Chávez, o governo estabeleceu sanções a qualquer conteúdo que questionasse a autoridade ou legitimidade daquele governo. Hoje, toda a mídia aqui do país também é controlada por Alexandre de Moraes e Lula juntos, né? E lá, na Venezuela, também é controlada por Nicolás Maduro. Em ambos os casos, o governo esquerdista controla e financia a mídia aberta e canais também relevantes da internet, através de verbas estatais, coerção, ameaças. De todo modo, não há plena liberdade para quem é de direita. Enquanto que a esquerda, né, ela pode dar vazão às suas paixões e vícios pervertidos, sem a preocupação de que serão incomodados pela justiça, que também se tornou uma extensão da política governamental da esquerda. Veja, por exemplo, né, nessa questão da justiça, como é aparelhada pela esquerda, que vemos aqui no Brasil vários casos de violência contra a mulher, assédio moral, também sexual, e outros que envolveram ministros ou familiares do governante do palácio lá em Brasília, e que simplesmente foram varridos para debaixo do tapete, deixando o lastro de impunidade no caminho. E à medida que a direita é condenada o tempo todo por crime de opinião. Até mesmo parlamentares com imunidade de fala são punidos, perseguidos, presos, cancelados por causas de fala, enquanto, no atual governo, pessoas ligadas à esquerda têm total liberdade para praticar crimes muito mais graves do que de opinião, né? E ainda assim, eles são imunizados, digamos. Recebem aí o salvo-conduto, né, da justiça para poder serem e fazerem o que quiserem. Já Elisa Robson, ela comenta ainda que esse é o motivo de por que jornalistas ou mídias independentes são tão perseguidos. É porque os poderes daqueles que controlam o sistema e que estão no executivo, no legislativo ou no judiciário é para que não sejam expostos os crimes e práticas que eles fazem. E nessa perseguição está o hábito, né, o mau costume de acusar a direita ou os opositores em geral, de promover discurso de ódio, de compartilhar fake news, de atacar a democracia. Inclusive, eles chamam os jornalistas independentes, muitos deles formados e com experiência no jornalismo, chamam de blogueiros, mesmo se tratando muitas vezes de profissionais formados em comunicação e com experiência até em emissoras de grande mídia e imprensa no passado, né? Mas não importa. Se o indivíduo abandonou a esquerda e foi para a direita, ou pelo menos não puxa o saco de Lula e de Alexandre de Moraes, automaticamente ele vira um blogueiro. Ponto final. Mas seja como for, o relato da senhora Robson explica por si só toda a podridão esquerdista e o porquê de serem assim cruéis e sanguinários e de perseguir até destruir os seus opositores. É que a esquerda é por si mesmo uma quadrilha de corruptos, de narcoterroristas e de bandidos no que diz respeito a seus líderes e representantes. E Carvajal, ou Hugo del Polo, como também é conhecido, trouxe isso à tona desde que foi preso na Espanha. O que Carvajal revelou foi que o governo venezuelano financia ilegalmente campanhas políticas no Brasil e em toda a América Latina. Carvajal foi diretor de inteligência militar e contra-inteligência da Venezuela e cita que, dentre os beneficiados, estavam Luiz Inácio Lula da Silva, Néstor Kirchner, Evo Morales, Fernando Hugo, no Paraguai, Ollanta Humala, no Peru, Zelaya, em Honduras, Gustavo Petro, na Colômbia, os Movimentos 5 Estrelas, lá na Itália, o Partido Podemos, na Espanha e outros. E, de todo modo, em junho de 2022, a autora decidiu viajar até a Espanha e então tentar contato com Carvajal, que estava preso lá. E lá ela esteve em contato pessoalmente com a advogada de Carvajal, o ex-general da Venezuela, e com a esposa dele, Angélica Flores. Hugo Armando Carvajal, ele foi amigo pessoal de Hugo Chávez desde a escola militar, onde Chávez foi inclusive o seu instrutor. E Carvajal participou da tentativa de golpe de Estado junto com Chávez em 1992, mas acabou preso por 2 anos e depois anistiado. Em 1999, ele se tornou comandante de batalhão no Exército. Depois se tornou coronel e foi diretor de investigações no setor de inteligência militar. Em 2012, ele viria a se aposentar, aliás, no posto de brigadeiro-general, já no governo de Chávez. E no governo de Maduro, ele já aposentado da carreira militar, se tornou ministro, tendo uma carreira política notória.
E nesse tempo, o governo americano incluiu Carvajal na lista de procurados por tráfico de drogas na América Latina, com destino aos Estados Unidos. E em 2007, um computador apreendido pelo exército colombiano revelou documentos em que o nome de Carvajal aparecia como integrante do esquema de tráfico internacional de drogas. Na lista também apareceram nomes de membros do PT no Brasil, que na época estava no poder com Lula sentado na cadeira presidencial. Em 2008, outras apreensões pôs a descoberto outros nomes de políticos do PT. Mas mesmo assim, em 2014, Nicolás Maduro nomeou Carvajal para cônsul na ilha de Aruba, mas a Holanda não aceitou e ele acabou preso em julho daquele ano. Mas ele foi solto 4 dias depois e expulso da ilha. Em 2015, Carvajal se elegeu deputado pelo Partido Socialista da Venezuela, mas em 2019, depois de várias controvérsias, Carvajal renunciou seu cargo de deputado e assumiu oposição ao governo de Maduro. Nisso, ele fugiu para a Espanha, mas acabou preso e posto em liberdade condicional. Contudo, conseguiu driblar a justiça espanhola e se tornou foragido, vivendo na clandestinidade até 2021. E em outubro desse mesmo ano declarou às autoridades espanholas que o regime bolivariano de Chávez tinha financiado vários políticos e movimentos de esquerda em todo o mundo. E desde a Argentina até a Espanha, passando por Brasil, Itália e vários outros países. E nessa delação, que inicialmente continha 7 páginas de informações estratégicas, Carvajal relata que a Colômbia e o Brasil eram prioridades para o governo venezuelano, o que não impediu da Venezuela enviar 21 milhões de dólares à Argentina para financiar a campanha eleitoral de Cristina Kirchner. Pois a ideia, ou meta, era alastrar o comunismo por toda a América Latina, contando para isso com as articulações do Foro de São Paulo, que conseguiu eleger como presidentes 15 de seus membros na América Latina. Carvajal relatou em 2021 que foram mais de 20 voos para a Argentina em 2007, e em cada um desses voos seguia um malote com $1 milhão para a campanha de Kirchner. Mais tarde, Lula e Kirchner, com a bênção do governo venezuelano, assinaram um acordo de cooperação estratégica, que se resumia em saquear o BNDES para favorecer governos esquerdistas membros do Foro de São Paulo. O plano era o BNDES financiar 70% da construção de uma represa no Rio Uruguai, algo no caso na casa dos bilhões. O projeto não chegou, na verdade, a ser efetivado, porém, os cofres do BNDES foram devidamente esvaziados para a suposta obra que nunca aconteceu. Porque, ao final, é sempre assim. Os socialistas odeiam e criticam o capitalismo, mas assim que eles chegam no poder, tratam de roubar todo o dinheiro que encontram e enriquecer às custas do erário público. E isso é tão característico que todo país governado por esquerdistas acaba na mesma situação. Ou seja, pessoas empobrecidas, cheias de dívidas, a economia do país quebrado e também vivendo algum tipo de ditadura ou cerceamento das liberdades. E ainda sobre a tática de financiar governos corruptos esquerdistas na América Latina, o governo Lula emprestou ao governo da Bolívia, Evo Morales, 199 milhões de dólares, que nunca retornaram aos cofres públicos brasileiros. Em 2014, seguindo essa mesma cartilha, o governo Dilma generosamente repassou a Morales mais $500 milhão, isso sem contar os 2,5 bilhões que o governo do PT outorgou ao governo esquerdista do Paraguai, o ex-bispo Lugo, a título de conceder um aumento 3 vezes maior do valor pago pelo Brasil pelo excedente de energia gerado por Itaipu, mesmo violando as cláusulas do contrato internacional firmado entre os dois países. Mas isso era porque Lugo estava em queda vertiginosa de popularidade e precisava de apoio para se manter no poder naquele país. E vale lembrar que Lugo chegou ao poder no Paraguai graças à ação de Carvajal e do governo venezuelano, que investiu em financiamento da campanha eleitoral e na represália dos opositores. O mesmo se aplica ao Peru, no governo de Humala, Honduras, com Zelaya e tantos outros. Lula, o PT e o governo venezuelano, através de Carvajal, sempre apoiaram e interviram para fazer seus comparsas esquerdistas ganharem eleições e assumirem o poder em seus respectivos países. Mas nada disso é novidade. Carvajal confirma o que, ao longo dos anos, tem vazado aqui e acolá sobre esquemas nefastos sobre política de esquerda ou seus partidos, também o narcoterrorismo, lavagem de dinheiro,
e o projeto comunista da grande pátria bolivariana. E entre 1999 e 2008, dezenas de e-mails foram trocados por líderes das Farc e o Partido dos Trabalhadores, o PT do Brasil. Num desses e-mails, por exemplo, o líder narcoterrorista confirma que poderia receber um assessor especial de Lula, alguém na época identificado como Silvino Reck. E a lista de nomes também incluía o então deputado do PT, Paulo Tadeu, e vários membros de sindicatos ligados ao PT, além do chanceler Celso Amorim e Plínio Arruda Sampaio, falecido em 2014, que era, na ocasião, líder do Partido dos Trabalhadores. Assim se vê, portanto, que há muita sujeira para ser tirada de debaixo do tapete envolvendo Lula, Petrobras, a petrolífera venezuelana, as Farc e o PT. E Carvajal aguarda um acordo de delação premiada favorável a ele para delatar tudo que ele sabe. Todavia, até o momento, o que Carvajal já expôs indica que a perversão e a corrupção do governo brasileiro sob o comando de Lula, 1 e 2, e também da Dilma Rousseff, são enormes e absurdas. As ligações envolvem, inclusive, o PCC e o crime organizado na Europa. A comunidade dos corruptos, digamos, mas a continuidade dos depoimentos de Carvajal à justiça espanhola e americana continuam. E, à medida que se passarem os dias e meses, muito mais virá à tona. Este livro, da senhora Robson, é apenas um vislumbre e uma ponta do iceberg para se ter ideia de toda a sujeira na qual a esquerda no Brasil e na América Latina estão envolvidos. Aguardemos, então, as próximas revelações. E assim está escrito: e digo-vos, se calarem, as pedras clamarão. Palavra da salvação. Lucas 19, verso 40. E assim encerra a análise da obra Carvajal, Lula e o Sequestro da América Latina, de Elisa Robson.